Antes disso, vamos prestar atenção aqui nos assuntos relacionados a Brasília e ao anúncio que a gente acompanhou agora há pouco com Luiz Inácio Lula da Silva. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse à CNN que aquele chamado arcabouço fiscal sai no ano que vem. O arcabouço fiscal sai... Vai sair o ano que vem. Nós temos um prazo, inclusive, na Constituição para fazer o arcabouço fiscal. E a reforma tributária, ministro? Tributária antes do arcabouço fiscal? Pode ser junto, não tem problema. O importante é a gente ter uma agenda para 2023 forte. Recuperar os acordos internacionais que estão parados, sobretudo a União Europeia, a questão do arcabouço fiscal. A União Europeia vai fechar o ano que vem. E a questão da reforma tributária. Tem grandes movimentos nossos. A OCDE está fora. Faremos outros, tá bem? Fernando Haddad já falando ali com a imprensa, após ter sido de fato oficialmente nomeado, pelo menos ali na conversa com a imprensa, na conversa com os brasileiros, pelo presidente eleito, responsável pela gestão do ano que vem, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, Priscila Yazbeck, arcabouço fiscal. Só de ouvir esse nome, já dá uma coisa, um medo, até para quem não entende. E está prometendo ali que de fato sai no ano que vem esse arcabouço fiscal. Pois é, né? Tá falando que ano que vem, porque tinha uma dúvida, né? Quando a gente estava fazendo as discussões sobre a PEC, se ficaria uma nova regra já colocada no ano que vem, se eles não colocariam. Daí na PEC, nessa versão que saiu, então, do Senado, ficou combinado que eles vão ter que apresentar um novo arcabouço fiscal, uma nova regra fiscal, a partir de até agosto, né? Até o fim de agosto de 2023. Então, o Haddad, agora ministro da Fazenda, né? Oficializado como novo ministro da Fazenda, falando então que vai, de fato, divulgar esse novo arcabouço fiscal, essa nova regra fiscal. Queria destacar algumas coisas sobre Haddad, mas eu não sei se a gente tem a nossa arte de Será Haddad que aqui. temos? Por enquanto, não. Tá, não temos arte de Haddad, vamos no freestyle aqui, a gente vai falando. Mas, você vai explicando pra gente já algumas características. Algumas questões importantes sobre Haddad que estão sendo esperadas primeiro, quais são os nomes que ele vai indicar para o segundo escalão, para Tesouro, Receita Federal. Lula já disse que nos próximos dias agora é ele quem manda, conversem com ele sobre os nomes. Também falou que espera que ele fale não só de economia, mas fale também do social, reforçando a importância do social, então, no governo. Também pediu para a Haddad fazer um diagnóstico do programa Minha Casa Minha Vida, que, segundo Lula, chegou sem praticamente caixa para a faixa número 1 do programa, que atende as pessoas que têm até 2 salários mínimos. Agora sim a gente tem a arte do Haddad aí para organizar um pouquinho do que se espera. Então, essas foram algumas das coisas que aconteceram hoje. O que os economistas já vinham falando e antecipando sobre Haddad? Primeiro, que Haddad foi escolhido para a Fazenda porque ele é cotado para suceder Lula em 2026. Então, seria um ministério midiático, um ministério que tem uma visibilidade para justamente um possível sucessor de Lula, já que Lula, devido à sua idade, não deve se reeleger. Segundo ponto, as dúvidas sobre o segundo escalão na economia, como eu já disse, porque Haddad é tido como um nome mais político, então o mercado, por exemplo, gostaria que fossem nomes mais técnicos no segundo escalão. Terceiro ponto, Haddad fez uma gestão considerada responsável do ponto de vista fiscal na prefeitura, mas os economistas dizem que prefeitura é como se fosse uma empresa, né? E que no caso do governo federal é diferente. Que não teria como comparar uma gestão com a outra, é isso? Exato, que são coisas diferentes. Então, apesar dele ter prezado pelo equilíbrio fiscal quando estava na prefeitura, o governo federal, por exemplo, pode emitir dívida na própria moeda. Então, tem uma liberdade maior para aumentar os seus gastos. Então, isso pode ser um risco. E isso nos leva ao nosso último ponto ali, que os economistas todos dizem que há um risco de o Estado ficar maior e de, por causa dessa elevação de despesas, haver uma elevação da tributação, então, ao longo da gestão do governo Lula, também Haddad. Hoje mesmo, Elisa, no fim das contas, isso aqui é um resumo de muita gente que eu falei, acho que umas 5, 6 pessoas diferentes, mas hoje o Mendonça de Barros falou mais cedo com a gente no Novo Dia, ele falou o seguinte: quem vai mandar é o Lula, então o Haddad vai responder ao Lula, talvez ele não tenha muita voz, então assim, a gente faz um monte de especulação sobre como pode ser o Haddad, os economistas e tudo, mas de fato o Lula tem essa postura, né, de ser um presidente que gosta de coordenar, né, suas áreas e tudo, está presente. Então, o que eles dizem é que Lula deve dar muito tom também do que vai acontecer na economia.
Priscila, você acha que é comparável a gente lembrar da chegada de Paulo Guedes, o anúncio de Paulo Guedes, né, o superministério e tal, o superministro de Bolsonaro, agora com esse anúncio de Haddad? Você acha que é comparável do ponto de vista do mercado, por exemplo? O mercado está recebendo com um pouquinho mais de receio do que quando foi... Eu sei que eu estou te pegando totalmente de surpresa com essa pergunta, Você né? diz assim, o superministério do Guedes... Não, o nome mesmo de Paulo Guedes, se o mercado se sentia confiante com o anúncio, quando a gente compara agora com o Fernando Haddad, estou te pegando totalmente de surpresa. Sim, não, o Paulo Guedes, desde a campanha, desde quando o Bolsonaro na campanha falou que Paulo Guedes seria o ministro da Economia, isso foi muito bem aceito pelo mercado. Porque o ministro Paulo Guedes, ele tem aquela vertente da escola liberal de Chicago, então ele vem do mercado financeiro, então já tinha toda uma expectativa. O Haddad é completamente o oposto, né? Ele fez mestrado em economia, mas até o próprio mestrado dele é sobre o modelo da União Soviética, então traz uma impressão ali de que ele vai mais para a esquerda e tal. Isso do ponto de vista do mercado. Claro, totalmente. E peguei você desprevenida, mas, claro, saiu-se maravilhosamente bem aqui com as interpretações do mercado.